Vá lá, cumprimente. Oi. Diga oi, diga oi. Oi, oi. Vem cá, dá um beijinho. Vem dar um beijinho. Oi. Eu tive uma crise aqui, fala. Foi bem forte. Oi, sou a Lina. Minha filha Anelia, de 7 anos, tem autismo, alta elasticidade dos tecidos, articulações instáveis e sensibilidade à dor alterada. Eu tive uma cesariana de emergência com 42 semanas. Ela nasceu em líquido amniótico escuro. Ela não chorou. Que alegria. Seu bebê só dorme. Fique feliz. Fiquei feliz, mas logo passou. Eu percebi que havia algo errado com o bebê, praticamente de imediato. Acho que no 7º dia após o nascimento dela, minha filha chorava o tempo todo, dia e noite. A médica sugeriu que ela pode ter sentido dores na barriga cedo. Depois troquei o aleitamento materno pela fórmula. Achamos que talvez ela não estivesse se alimentando o suficiente, por isso chorava, mas absolutamente nada mudou. E a partir dos 3 meses, ela começou a chupar os dedos a ponto de comer a própria pele. E então começaram sinais realmente preocupantes. Sim, ela começou a quebrar os próprios dentes sozinha. Com o quê? Com nada, ela simplesmente acordava e mordia a cama. Ela roía madeira, roía metal, roía os próprios dedos, roía os lábios, as bochechas. É muito difícil demonstrar, mas se tentar de perto, dá para mostrar. Ela não tem um pedaço da língua, simplesmente não existe. Quando ela comia a língua, ela tinha até a língua inteira, parecia uma sanfona. Chegou ao ponto em que os tecidos na ponta da língua morreram, ficaram escuros, secaram e caíram. E era impossível explicar o que ela fazia. Chamavam isso de infecção. Quando éramos internadas, perguntavam: por que estão aqui? Procurem a clínica do bairro. Chegando lá, dizem: não sabemos o que fazer, vão ao hospital. E assim ficava esse ciclo, até diziam: vão ao dentista, isso é problema deles. Que eles receitem alguma coisa para vocês. Oi, oi, dá tchauzinho com a mão. Oi. Diz o que tem aí. Oi. E manda um beijinho, beijinho. Ou seja, para ela vocês são um ruído sensorial externo. Não sei quanto ela entende vocês. É muito difícil de determinar, porque ela não pode me responder a esse tipo de pergunta, mas em parte ela percebe algo para si mesma, se forem palavras familiares. Ela também precisa se acostumar com vocês. Se estivesse em um lugar desconhecido, talvez nem percebesse vocês com a câmera. Porque ela estaria interessada em tudo ao redor, mas não especificamente em vocês. Só percebi claramente que ela tinha problemas de percepção quando completou 1 ano, apesar de já apresentar sinais antes. Lembro de um caso, os aquecedores estavam ligados e tudo funcionava, pois fazia muito frio em casa. E ela se aproximava não só de um aquecedor, isso é pouco dizer. Ela se apoiava nos aquecedores. As mãos dela literalmente cozinhavam. A pele ficava nos aquecedores e ela só esfregava. Bem, você entende, né? Uma pessoa saudável sente dor até com um beliscão mais forte. Ali a pessoa estava sem toda a pele. Se agora fosse possível pegar aquele cartão maravilhoso, quando escreveram para ela com 1 ano e 1 mês, não vou dizer em qual instituição, escreveram que ela tinha maus hábitos. Ou seja, tudo o que estava acontecendo com a criança era considerado maus hábitos. Eu comecei a procurar em vários grupos e pesquisar, percebi que no nível do herbe, no nível da medicina russa ou qualquer outra coisa, eu não conseguia encontrar nada parecido. Encontrei um grupo maravilhoso chamado Gift of Pain. Lembro disso como se fosse agora. A associação era, na verdade, americana. Lá falavam sobre crianças que têm sensibilidade total à dor, tanto crianças quanto adultos e assim por diante. Nos Estados Unidos, aliás, existe um exame que mostra o grau dessa insensibilidade sensorial dos tecidos humanos. São 3 graus. E eu entendi que se no primeiro grau as pessoas têm inteligência totalmente preservada, e eu via que ela tinha distúrbios mentais, então o último estágio, lá as crianças nem chegam aos 10 anos, pois se autodestruem devido a graves distúrbios mentais. E além disso, essa insensibilidade, e ainda por cima eles têm um grau muito grave de oligofrenia. Com 1 ano ela tinha 16 dentes e com 1 ano e 5 meses restaram 7. Ela tirou todos eles. Perto de 1 ano de idade, ela já estava comendo a parte interna da bochecha. Ela simplesmente se mastigava, literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ela acordava e o travesseiro dela estava todo ensanguentado. Quando saíamos para a rua, todos os casacos, todos os macacões, absolutamente tudo estava cheio de sangue. Imagine uma mãe jovem com sua filha que sangra e não se acalma sem saber o que fazer. Os médicos não respondem, apenas sugerem: a criança está inquieta, compre um remédio como Tenotem ou outro. Aos 7 meses, ela teve a primeira fratura em casa. Nós a tiramos do berço, tiramos o body dela e percebemos que tinha algo errado com o braço dela. Eu chamei a ambulância. Nós fomos, sente-se, Nelly, para o pronto-socorro ortopédico. E lá ela foi examinada, fizeram um raio-x e disseram que ela tinha uma fratura no braço. Depois disso, começaram novamente os ataques contra os pais. Como foi que permitimos a fratura? Como explicar aos outros se nem nós sabemos? Como ela acordou com uma fratura tripla no braço, em 3 lugares, sem motivo aparente? Depois tudo ficou mais divertido. As fraturas dela não cicatrizavam. E depois nós ficamos usando gesso por uns 5 meses. Eu a carregava nos braços assim, balançava, preparava comida, porque ela era hiperativa. E o que vocês veem agora é ela já uma pessoa calma. Antes ela era hiperativa e difícil de controlar. Ou seja, era uma agitação total. E a gente pode só o som. Podemos, mas ela provavelmente vai ligar de novo. Tente desligar e se ela concordar. Mas ela pode não concordar. Já aviso. Pode não concordar. Tá. Diz, eu não entendi isso. O que você disse? Você vem aqui e fala uma coisa dessas pra mim? Ai, ela ligou o som. E ele foi embora daqui. O que é isso que você está me dizendo aqui? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que aquilo que ela precisa saber, claramente, ela sabe claramente. Ela olha e olha. E observa vocês e os computadores aí. Deus me livre se mexerem no volume. Como me lembro agora, Corinne na 6ª clínica disse. O médico na época já tinha mais de 70 anos, ele disse: em toda a minha vida é a primeira vez que vejo isso. Ele disse com uma fratura tripla. A criança usa o braço como se estivesse saudável, mas ele ainda não sabia naquela época que nós ainda íamos trazer para ele os nossos próprios levar em breve. Lá também tivemos surpresas. Quando ela quebrou um ossinho na perninha, ela tinha cerca de 2 anos. Naquela época, ela chorou ou como ela reagiu? De jeito nenhum, absolutamente nenhuma reação. Isso já foi depois que eu tive meu segundo filho. Então, meu filho tinha 1 mês e aí ela teve um trauma que se tornou o principal problema por muitos anos. A criança que desde o nascimento andava, pulava, corria, de repente ficou totalmente acamada. Mas eu corri atrás dela até a cozinha e percebi que tinha algo errado com ela. Ela andava, caía. Eu conheço minha filha que arrancava os próprios dentes e comia a própria pele. Já quebrei ossos 4 vezes. Agora, só por machucar o joelho, ela não anda. São coisas realmente surpreendentes. Chamei a ambulância novamente e, pelo toque na coxa, disseram que minha filha poderia estar com luxação no quadril. Estou com uma criança autista com luxação no quadril nos braços. Em casa tem um pequeno e eu fico na rua sem saber para onde ir. Agora ela não morde as bochechas, não morde as mãos, mas neste último ano ela começou a ter um problema, ela começou a arrancar a própria pele. Ou seja, se eu simplesmente mostrar debaixo da camiseta, sabe, então... Isso aconteceu há pouco tempo, ela tem manchas no rosto, na testa. Nélia, vem aqui, na testa. Ela mesma arrancava a pele. Nenhuma reação, absolutamente nenhuma. Ela começou a arrancar as pintas, depois a pele. Antes disso, ela arrancava os próprios cabelos. Ela parou de arrancar os cabelos, pensei, graças a Deus, mas então começou com a pele. Ou seja, isso muda de forma caótica o tempo todo, né? Uma hora é uma coisa, depois outra. E você fica pensando, qual será a surpresa de hoje? Um tiraninho bem pequeno, meu querido. Joga fora. Não, joga fora, joga fora, joga fora. Muito bem. Que ela era autista ficou claro, claramente, já aos 2 anos e meio. Oficialmente, o autismo dela está registrado como um diagnóstico oficial de deficiência permanente desde os 5 anos de idade. Minha filha consegue falar. A questão não é que ela não fale, a questão é que ela não tem
Ah, bem, motivação para se comunicar conosco. Ela só se comunica quando precisa de algo. Sim, ou seja, se ela quiser macha papinha, ela vem e diz macha papinha. Ou se eu a irrito muito com alguma coisa, ou se ela não quer que eu fique lá com ela, ou se eu a obrigo a fazer algo, ela pode me dizer vai, tipo me empurrar com a mão e dizer vai. E Yuya, e você mesma? Você mesma? A Nélia sozinha, não quer? 3, pronto, diga, não estou brava. Algo não saiu como planejado, não foi do jeito que eu queria. Pronto, vou para casa. Já chega, obrigada. Pronto, já calçou os sapatos? Ela já começou a dizer para você, por que você saiu do quarto? Ela está entediada, ela está me tirando do sério. Vou te dizer mais, com 3 anos e meio, ela simplesmente não segurava uma colher. O que dizer disso? Ela não conseguia se concentrar nem para colocar um simples anel na pirâmide. Nem estou falando de criar uma sequência do maior para o menor. Ela não conseguia passar pela porta, batia em todos os cantos, em todas as paredes, caía de cabeça nos vasos, não percebia objetos, animais, pessoas. Ela estava constantemente em um estado meio nebuloso, sabe? Onde, bem, ou seja, ela se sentia confortável. Naquele momento, eu não podia deixá-la com ninguém naquele estado em que ela estava. Vou te dar um exemplo bem simples que ficou marcado para o resto da minha vida. Naquele momento, Samani, eu estava no 5º mês de gravidez, minha mãe estava fazendo exames novamente, fui fazer os exames, minha mãe me liga, chorando muito. Alina, eu estava colocando ela para dormir e durante uma crise ela arrancou a própria unha. Confesso, mas são coisas tão bobas. Como se prevenir disso quando realmente acontece algo assim com a criança? Mas você já passou por algo assim? Não, eu nunca ouvi falar disso. Nunca passei por isso, né? Sou pedagoga, trabalhei também em internato e já vi crianças especiais. Não é a primeira vez que vejo isso. Eu não fiquei chocada por ter uma criança especial. Eu não deprimi, não me isolei, nem questionei por que isso aconteceu comigo ou qual o propósito disso. Eu aceitei que meu filho é assim, ele é desse jeito. O próximo passo, o que eu preciso fazer para ajudá-la? Para que, primeiro, ela esteja viva e mais ou menos saudável. Para que não estamos falando agora sobre desenvolvimento normal, mas sim sobre ela não se autodestruir. Eu ia dormir com esse pensamento, acordava com esse pensamento, comia, dormia e assim por diante. Não vou mentir dizendo que sempre acordava sorrindo e que tudo estava ótimo comigo. Não era assim. Bom, houve diferentes períodos. Houve momentos em que eu, chorava o dia inteiro quando eu estava sozinha lá em casa. Na maioria das vezes, eu sempre ficava em casa mesmo. E quando alguém chegava em casa, eu rapidamente lavava o rosto, passava alguma maquiagem, essas coisas. Estou bem. Todos falam, Lin, como você está? Parabéns, você sempre firme, tudo ótimo com você. Deito à noite quando meu filho passa o dia sem dormir, gritando e se machucando. Ele está traumatizado. Tenho outro filho e não posso sair. Eu me cobri assim com um cobertor. E simplesmente chorava, por causa da minha própria impotência. De manhã eu me levantava e fingia que nada nunca tinha acontecido. Agora já faz muito tempo que eu não choro. Nas questões de relação com as crianças, ajuda na educação, eu não tenho nenhuma reclamação em relação ao meu marido, de jeito nenhum. Como pai, ele é absolutamente uma pessoa boa e responsável. Sim, ele trabalha, sim. A vida dela, como eu vejo a vida da minha filha daqui a 20 anos. Você quer saber se é mito ou realidade? Realidade, só a realidade. Realidade. Eu sou realista, vou repetir isso pela 1000ª vez. Vejo a vida dela daqui a 20 anos ao meu lado. Eu sou realista, eu acredito, eu sonho. Como todos os pais, não vamos tirar isso. Sim, mas mesmo assim, eu entendo que ela precisa de mim, ela precisa de ajuda. Eu percebo tudo isso objetivamente e isso não me assusta nem um pouco. Absolutamente, absolutamente não me assusta, de jeito nenhum. Ser mãe de uma criança especial é como ser mãe de uma criança comum, só que um pouco diferente. Para mim, isso é simplesmente maternidade. Isso não é nenhum mérito ou algum fardo, sim, é uma vida diferente, mas nada além disso.
eu diria. Simplesmente nós simplesmente amamos nossos filhos, sejam eles especiais ou não. Quer dizer, eu tenho uma criança especial e uma criança comum. Eu amo os dois exatamente da mesma forma.